A cura para a procrastinação do vendedor de energia solar. Bom, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui ao Projeto 12K. Eu sou o Elvis e eu ensino, ajudo você, empresário, dono de empresa de energia solar, a trabalhar no mercado milionário de energia solar, aplicando o meu método através de usinas de investimento e também através esse mesmo telhadinho, aquele que pinga todo santo dia. Exatamente aplicando o meu método. E o conteúdo de hoje é a cura para a procrastinação do seu vendedor de energia solar. Ou se você que é vendedor representante está vendo nesse exato momento, se liga nessa que eu vou trazer algumas dicas para te ajudar a mitigar. O que é mitigar? Enfrentar, ter um enfrentamento em relação a essa procrastinação, beleza? Esse conteúdo é para você que busca mais resultado, para você que tem a mente aberta aí, ó, na busca incessante pelos 12K. O que é 12K, Elvis? 12K, gafanhoto, é 12 mil reais de comissão todo santo mês aí no seu bolsinho, isso mesmo, no seu bolso. Comissão é o que você coloca no teu bolso, tá? E para você colocar isso no teu bolso, você bem sabe que no mínimo você tem que vender aí, ó, 400 mil reais se a sua comissão for 3%. Se ela for mais que 3%, ela tende a ser um valor menor ainda, fechou? Então, bora lá, galera. A cura para procrastinação. Ó, e esse conteúdo não é para você aí, que é o vendedor Big Boy, né? É o cara que vende pra caramba. Você é da área técnica, né? Você tá tão preocupado com a tecnês, né? Com a tecnês que chega a não vender nada, tá? Então, mas se você quer aprender alguma coisa sobre procrastinação, como é que você faz para superar, né? Esse monstro aí na vida do brasileiro, fica comigo, fica ligado, fechou? Então, bora lá para o conteúdo de hoje, a cura para a procrastinação. Olha, todo bom representante, todo bom vendedor que tem vendas na veia, tá? Todo ele, o cara de resultado, normalmente ele traz algum tipo de vício. Como assim, Elvis, vício? O que é um vício? Vício é algo que a pessoa contrai dentro das suas crenças limitantes, que ela já cresce com isso e ela vai trazer para a tua empresa, tá? Ou você leva para a empresa, você é vendedor, sem mesmo você saber. E esse é o gatilho, tá? É o gatilho mental que a gente coloca, que faz todo sentido, que é o gatilho mental da comunidade. E esses vícios estão presentes naquela comunidade que você atua. Seja na igreja, seja no time de futebol, seja no chá da mulherada, esse você tá vendo que vocês... É aquele assunto, tá? Ou seja, você é o ambiente que você vive e você acredita naquilo, tá? E não tem nada de errado. Você tem que ser você mesmo, você tem que ser autêntico. Mas a procrastinação, ela está presente na vida de quase todo brasileiro, inclusive na minha. Eu sou uma pessoa que procrastina bastante. Mas o que é que eu faço para superar essa procrastinação? O que eu faço é o enfrentamento dessa mesma procrastinação. Vou dar um exemplo. Nessa minha jornada, a procrastinação, eu procrastinava muito evento. Muito evento. E na maioria das vezes eu me via sem amigos. E eu me via ausente de uma comunidade, ausente cada vez mais fora, como se fosse um peixe fora do aquário, né? Por exemplo, me convidava para ir lá na associação comercial aqui da minha cidade. Eu falava, não, eu vou, pode achar que eu vou. Porque o bom vendedor tem dificuldade de dizer não, né? Ele quer dizer sim para tudo, né, cara? Mas enfim, eu vou, pode achar que eu vou. Aí chegava na hora H, horas antes, eu já ia tentando me esconder em uma desculpa. Chegava horas antes, eu falava, cara do céu, olha, quero te agradecer aí pelo convite, mas hoje não vai dar, cara. Hoje eu tenho uma parada que eu não sabia. Então, quer dizer, eu inventava uma desculpa para não participar. Isso lá atrás, eu fazia muito isso. E daí sabe o que eu fazia? Eu não tinha nada, cara. Eu ficava esparramado no sofá e me escondia atrás de uma procrastinação. Isso que tem a ver com as vendas, Elvis? Total. Não sei se você sabe, mas venda é envolvimento, venda é engajamento, venda é você viver o ambiente da comunidade, o gatilho da comunidade, você tem que participar. O Cortella, Mário Sérgio Cortella, que é um dos maiores filósofos desse país, sempre fala, os ausentes nunca têm razão. Faz sentido para você? Anota essa. Os ausentes nunca têm razão.
Como é que você quer discutir, falar uma coisa, colocar um ponto de vista, uma ideia, se você não participa? Aí fica fácil, né? Dar tiro em ambulância, né? Chutar cachorro morto, aqueles ditados que fala, né? Porque, cara, não faz sentido. O bonde já foi, tá entendendo? Então você tem que estar lá junto para você colocar o seu ponto de vista. Mas em que momento que eu comecei a ter um enfrentamento dessa procrastinação? Então eu falei de um detalhe, se imagine nos outros, né? Que eu vou citar aqui para vocês. O momento que você encoraja. Por mais que você tenha medo de qualquer situação que possa existir, você tem que ter coragem para enfrentar. E vai com medo mesmo. Tá? Procrastinação na área comercial. Muita procrastinação. Por exemplo, minha empresa fecha grandes projetos de consultoria. Logo no início, fechava grandes projetos de consultoria. E tinha-se um prazo para entregar esse conteúdo. Aliás, até antes da consultoria, vou citar um exemplo antes da consultoria, tá? Eu tinha um prazo para entregar um trabalho, um plano de negócio e tal. Você acredita? Eu deixava para a última hora para entregar, cara. Se eu dava um prazo para o cliente de 20 dias, eu deixava para entregar para ele lá, cara, no 15º, 18º, 19º dia. E acredite, eu só ia fazer a parada lá no final. Aí eu ficava sábado e domingo mexendo nessa estruturação. Aí em que momento que eu tive a virada de chave? Quando eu entro para a consultoria, quando a minha empresa, sem mesmo saber, eu comecei, devido à habilidade, experiência e também dedicação em estudos, porque assim, se vocês pensam e acham que eu sou, que o Elvis aqui, ó, o Elvilito, é o gafanhoto master da espora prateada, é o Big Boss dos estudos, tá? Tem gente que entra na minha sala, ó, esse aqui, ó quantos livros aqui, esse eu ganhei do meu amigo Alan, ó, na minha mesa. Armas de Persuasão, até super recomendo. Ó, esse livro aqui é o cara, Napoleão Hill, tá? Esse aqui ó, é o livro, Pense e Enriqueça. Quem entra na minha sala fala, não, esse cara aqui é um nerd, né, velho? Eu leio aquilo que me interessa, e no meu tempo, tá? Mas pensa num cara preguiçoso para estudar, esse cara sou eu. Mas eu gosto de estudar aquilo que me atrai, aquilo que me interessa. E o que me interessa nos dias de hoje? Negócios. E eu vou buscar essas informações. E essas informações eu partilho. E é aí que a gente aprende. Quando você partilha, partilha alguma informação que você aprendeu, que você viu, que você conheceu, você tende a aprender muito mais. A informação foi feita para partilhar. E é assim que na minha vida eu fui tendo esse enfrentamento. Então quando eu fechava uma consultoria, mesmo sem saber logo no início, eu dava um prazo de 20 dias, né? No 5º dia eu já estava entregando. Quando eu fazia uma operação de engenharia do proprietário, que a gente foi criando essa estrutura, mesmo sem saber na minha empresa. Por que eu estou falando mesmo sem saber? Porque quando eu queimei a ponte em 2020, era para mim trabalhar em operações somente no digital. E as coisas foram acontecendo de um jeito que eu não tive como... Eu saí, para você entender, eu saí do solar, mas o solar não saiu de mim. Eu continuei. E é um método que eu já tinha descoberto lá atrás, que ia aplicando mesmo sem saber e ver os sintomas, os efeitos colaterais do resultado, fez com que eu lapidasse ele e desenvolvesse a fórmula fotovoltaica, que é o método que eu ensino, que eu tenho muitos mentorados pelo Brasil inteiro. E devido a eu ser um cara muito procrastinador e vendo que os meus vendedores também de resultado era muito procrastinador, eu comecei a ter um enfrentamento. E tem um ditado que Jeff Walker falava: frequência vem antes de excelência. Você deve ter ouvido eu já falar isso aqui. Frequência vem antes de excelência. Então, com esse ditado, eu aprendi que faz e melhora. Você não vai ter o plano perfeito. O grande problema da procrastinação é o vendedor da energia solar acreditar que ele tem um plano perfeito, que ele precisa do plano perfeito para apresentar para o cliente, precisa do plano perfeito para ele avançar, precisa do plano perfeito para fazer uma abordagem, precisa do plano perfeito para ele ter um script, para ele poder fazer uma proposta, precisa do plano perfeito para ele chegar e pegar o sim do cliente no fechamento, durante o follow-up, que é o acompanhamento. E não existe plano perfeito. E quando eu entendi isso, que não existe plano perfeito, então se não existe plano perfeito, faz de qualquer jeito? Não é fazer de qualquer jeito.
é colocar amor, colocar dedicação, colocar empenho, mas você precisa fazer, depois melhorar. Faz, depois melhora. Na minha empresa, a Santo Dia, eu sempre falo aqui pra galera, faz e melhora. Senão fica muito naquela questão da ideia, quando a gente faz um brainstorm, tempestade de ideias ali, né? Para de repente alavancar algum plano de ação, algum planejamento estratégico, todo mundo dá ideia, não dá? Então coloca no papel essa ideia e desenha. Daí você já tem um ponto inicial, você tem um pontapé inicial do que você precisa. Isso é uma sacada para você, empresário de energia solar, fazer isso. Há quanto tempo você não conversa com o teu time? Há quanto tempo você não faz uma reunião com os seus colaboradores? Há quanto tempo você não conversa com eles sobre suas aspirações, seus desejos? Há quanto tempo? Faz e melhora. Uma vez feito, é melhor do que perfeito. Pelo menos você fez. O duro é quando você não faz e fica só na teoria, só na conversa e quiçá nada se resolve. E aí? De que lado você quer ficar? De quem faz ou de quem não faz? Eu, nessa minha jornada, nessa minha experiência de gestão comercial, eu já vi muita gente ter a sua atenção chamada pelo seu superior, pelo seu direto, por não fazer. E essa questão de não fazer, qualquer atividade, qualquer coisa que seja, é nada mais, nada menos do que um efeito colateral da procrastinação. Procrastina. Deixa. E eu comecei a lembrar de alguns jargões da minha mãe, Dona Mercedes, com 82 anos. Ela tinha um ditado que dizia assim: tudo aquilo que se pode ser feito no dia de hoje, não se deixe para amanhã. Você deve ter ouvido isso aí, os mais antigos falam isso a todo momento. E eu comecei a observar que a minha mãe, ela nunca procrastinou nada. Tudo é feito na hora. E eu não sei de quem que eu herdei essa procrastinação. Deve ter sido algum tio meu, por parte de pai, ou até mesmo do meu pai. Mas eu procrastinava toda hora. E a partir do momento que eu percebi e eu identifiquei que a procrastinação só me puxava para baixo, só me travava, eu falei, cara, como é que eu vou encarar tudo isso? Fazendo e depois melhoro. Faço, melhor. Basicamente é isso. E isso fez com que a minha empresa desse um salto tão grande nos resultados, impressionante, que nem nos meus melhores sonhos. E assim, até para você iniciar o ano 2024, você precisa ter um plano de vida, cara, de vida para sua família, de vida dos seus filhos, das suas realizações. Uma meta pessoal ou familiar de curto prazo. Curto prazo, não importa o que. Se é comprar uma televisão, se é colocar suas contas em dia, tem que ter uma meta, cara, curto prazo. Ou se é comprar um celular, se é comprar um carro, comprar uma casa, não interessa, cara. Tem que ter uma meta de curto prazo. Curto prazo que eu digo, cara, de 3 a 6 meses. Isso é uma meta de curto prazo. Uma meta de médio prazo, 1 ano. 1 ano eu quero conquistar isso, cara. Em 1 ano eu quero comprar a viagem lá, não sei pra onde. 1 ano eu quero fazer isso, 1 ano eu quero fazer aquilo. Mas uma meta realista, uma meta factível, uma meta que você consiga visualizar a conquista dela. Em terceiro plano, uma meta, vamos falar de longo prazo, 5 a 10 anos. Eu tenho uma meta para 5 anos, isso está claro para mim. E não basta só ter a meta, você tem que idealizar, materializar ela. É assim que você vai fazer com que você não procrastine mais ou evite, na maioria das vezes, a procrastinação. Sempre quando tiver um ponto impeditivo de procrastinação, de não participar de algum evento, procrastinação de não ir atender aquele cliente, procrastinação de não ligar para um cliente, procrastinação de não fazer uma atividade aí na sua empresa, lembre-se, vou fazer, depois eu vou melhorar. Vou melhorar. Mas isso não pode me travar, isso não pode me segurar. Porque a não ligação para um cliente, essa procrastinação de não ligar para um cliente, de repente é o teu cheque, que a gente fala aqui no sul do Brasil, o cheque do leite, de 12 mil reais. Quiçá múltiplos 12 mil reais. Já aconteceu com você, empresário, dono de empresa de energia solar, ou com um vendedor seu, ou você, vendedor de energia solar,
ligar para algum cliente, fazer uma abordagem e ele falar para você que fechou o sistema ontem ou que ele fechou no dia de hoje, já aconteceu com você? Ah, você é a lorota. Acontece. Já aconteceu comigo, no meu time, de eu passar num determinado estabelecimento 1, 2, 3 vezes, falar, eu tenho que passar aí, falar com esse cara, eu tenho que passar aí, conversar com esse cara, eu tenho que ligar para esse cara. Ou seja, eu passo na frente e vejo esse cara aí, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu. Aqui na minha cidade, na cidade de Cascavel, tá? Anos atrás, a gente sempre faz esse trajeto Cascavel-Foz do Iguaçu, Cascavel, né? Sempre a gente está nessa, até porque o nosso aeroporto aqui era muito precário, agora melhorou bastante. A gente fazia essa ponte aérea até Foz do Iguaçu e sempre passava na beira da BR, tinha sempre um estabelecimento, tá? Que é uma churrascaria. Uma é uma churrascaria e outra é de uma panificadora, assim, um café, sabe, colonial. Sempre passava na frente, eu tenho que passar aí 1 hora, cara, tomar um café e oferecer. Tem que passar aí, tomar um café e oferecer. Isso foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Passados esses 3, 4 meses, um dia eu passo na frente e eu vejo um sistema instalado, cara. Lembra da fala do Cortella? Os ausentes nunca têm razão? Como que você vai falar pro cara? Os caras nem sabem que você existe. E se eu tivesse passado naquele momento que eu senti essa intuição? No mínimo, pelo menos, eu estaria participando de uma proposta. Concorda ou não? Então, por isso que eu digo que a falta da atitude de fazer, de enfrentar essa procrastinação que eu estou falando aqui, é o cheque em branco que você está deixando na mesa. É um dinheiro, os 12K que você está deixando na mesa mesmo sem saber. Porque os ausentes nunca têm razão. E essa frequência que vem antes da excelência é justamente você fazer o dever de casa. Você não vai acordar todos os dias, full time, com a adrenalina no pico e fazer tudo aquilo que precisa ser feito na jornada de um dia, que é a sua meta. Que no mínimo, um vendedor de sucesso, que é meu mentorado, que é do Fórmula, ele precisa realizar pelo menos 72 atividades dia para poder atingir essa marca no mínimo. Isso que atinge mais, um resultado superior a 12K por mês de comissão, ou eles fazem essas 72 ou mais atividades com maestria, ou eles fazem um dobro dessas atividades no dia. É na quantidade mesmo. Que atividades são essas? A ligação para o cliente é uma atividade. Notação no CRM é outra atividade. Entendeu? A apresentação da proposta é outra atividade. Né? A captação de clientes é outra atividade. Tá? A análise de contrato é outra atividade. Você tem que ter pelo menos 72 atividades. Um cara bom, com o machado bem afiadinho, ele consegue fazer isso, quiçá, em 6 horas de trabalho. E sem sofrer. Sem sofrência nenhuma. Mas um orelha seca, que só procrastina, ele fica 8 horas sentado, cara, e ele faz 3, 4 atividades no dia. Esse cara vai atingir os 12K? Jamais. Jamais, cara. Só se ele for um cara muito sortudo, né? E o que eu te digo, eu falo para todos os meus mentorados, não conte com a sorte. Não conte com a sorte. Se ela vier, que bom, melhor. Mas não conte com a sorte. Conte com o seu esforço, com o seu trabalho, enfrentando a procrastinação. Não procrastine. Quer ver outro exemplo que eu vejo muito, mas muito seguidor, muito cara que consome os meus conteúdos procrastinando? Tem gente, eu tô aí praticamente no 11º lançamento do meu método. E eu trago muito conteúdo gratuito. E por que é que eu entrego conteúdo gratuito, Elvis? Porque eu preciso apresentar um nível de consciência, de aprendizado, para o cara realmente perceber que ele pode, que se eu conseguir, se o seu, qualquer mentorado meu aqui, se o René conseguiu, no absoluto 0, se o Ademar conseguiu, se o Fábio conseguiu, tantos mentorados que eu tenho aqui conseguiu, por que é que você não vai conseguir? O que é que você tem de menos que os outros não têm? Às vezes você tem muito mais recurso do que qualquer um desses que eu citei, das dezenas que estão aqui comigo, que eu citei e tiveram resultado. Você tem muito mais condições, mas você não o faz. Porque você procrastina. Procrastina. E como é que você procrastina? Cara, o evento é fenomenal.
Só que o que eu aprendi aqui no gratuito já é o suficiente. Agora você tem que abrir a mente para a seguinte situação. Se você aprendeu muito no gratuito, nos conteúdos que eu coloco aqui como este, que está num nível de jogo mais elevado, como é que seria essa parada? Já parou para pensar nisso? Muita gente vem me agradecendo no direct e fala, cara, esse teu conteúdo aqui eu apliquei e deu resultado, cara, muito obrigado. Isso, imagine se ele está num nível de jogo mais avançado. O nível de jogo mais avançado, ele é pago. Por que ele é pago? Porque é ele que financia toda essa operação aqui que eu trago para vocês e toda a operação lá interna. Por quê? Porque eu tenho toda uma estrutura por trás. Para tirar dúvida, plantão tira dúvida, mentoria fecha vendas individual, uma série de estrutura que meu dia, quando ele começa, cara, full, cheio de atividades diárias para fazer, entregar mais e melhor. Só que o cara procrastina. Sabe como é que as pessoas normalmente procrastinam? Se escondendo em uma farsa. Se escondendo atrás da moita. Como é que ele se esconde? Eu não tenho tempo para isso. E o cara continua sem resultado. E ele não tem tempo para isso. E ele acredita estar trabalhando muito. E de repente até está trabalhando muito. Mas não tem resultado. Vai vendo a tremenda merda que você está fazendo. Vai vendo. Ou o cara se esconde. Eu não tenho dinheiro. E se você não tem dinheiro, e se você não tem tempo, é aí que você precisa dessa parada. É aí que você precisa. Para que você possa ter mais tempo e para que você possa ter mais dinheiro ainda. E você acredita em alguma coisa nessa vida que você tenha ganhado de graça, talvez uma ou duas na vida, né? E que tenha valido a pena? Esse conteúdo que eu estou colocando agora gratuito para você, talvez esteja valendo a pena, espero que sim. E de fato, eu faço o meu esforço máximo para fazer valer a pena. Cada segundo céu aqui comigo. Mas qualquer coisa na vida, você já viu alguma coisa que você tenha ganhado? De fato, em regra geral, que sempre vai valer a pena? Claro que não. Nem injeção na testa. É de graça. Tanto é verdade que eu coloco esses conteúdos para vocês para te ajudar sim. Mas em algum momento eu vou te oferecer algo num nível de jogo mais elevado, que faz com que financie, como eu falei, a minha estada aqui. E é normal. Aí tem muito hater, que quando eu posto conteúdo, antes de lançamento, agora a gente está aqui na usina 12K. Você está vendo esse evento, exatamente. Nessa primeira semana de dezembro de 2023, nós estamos passando por uma imersão semanal de um evento que é a usina 12K, que é 100% online e 100% gratuito. E tem muito hater que fala, não, 100% online, 100% gratuito. Fala logo quanto que é o curso. Cara, você está com tanta vontade assim, sabe, por que você não aguarda e não participa pelo menos, cara? Ou não fala nada quando você não sabe. Foi o que eu aprendi. Eu aprendi que eu vivia com essa lenda, achando que eu era o cara que sabia tudo, que era o dono da verdade, que o perfume que eu uso é o melhor, que a camiseta que eu uso é a mais top, e não é bem por aí. A gente tem que respeitar a opinião, a cultura e a forma de viver das outras pessoas. Respeito pelo semelhante, gatilho da reciprocidade, ou seja, gatilho da empatia. Tem que respeitar. Tudo tem uma razão e um porquê por trás. E a minha promessa com esse conteúdo desse evento que está rolando agora, você está vendo esse conteúdo nessa semana, que está rolando esse evento, é o compromisso de entregar o ouro para vocês, entregar o tempo às vezes é até curto, uma semana, mas entregar o máximo que eu puder, que é a amostra do queijo, sabe, a amostra. A minha ideia é fazer com que você prove esse queijo e fale, nossa, que tempero, que bom, me deu apetite, eu quero mais, e prova mais um pedaço, e prova mais um pedaço, até chegar um momento que você fala, cara, se esse pedacinho do queijo é tão bom assim, eu quero comprar o queijo inteiro. Ou seja, eu quero comprar o queijo inteiro, eu quero entrar para o método do Elvis. Porque se eu aprendi tanto, provei tanto e vi que é bom, deve ter algo muito melhor por trás disso. E tem. E é esse o objetivo. Só que normalmente os haters são da área técnica, que acredita que vai conseguir vender sabendo simplesmente diferenciar corrente de tensão, sabendo diferenciar positivo de negativo, saber diferenciar fase de neutro. Cara, que louco isso. É os caras que vêm com essas informações, são os caras que normalmente procrastina por não aprender, procrastina pela não busca e continua na berlinda. E vai virar lenda.
Por que vai virar lenda? Porque não tem resultado. E as empresas, você, gafanhoto master, você que é dono da empresa de energia solar, se a sua empresa não vender, sinto muito. Ou você é o tio Patinhas, tem um monte de dinheiro aí, ó, né, um tesouro, você nem precisaria estar aí. Pode estar viajando, sei lá, curtindo a família, até recomendo que você faça isso. Mas se você não tiver toda essa estrutura e não tiver venda, e mesmo se tiver estrutura e não tiver venda, você tende a virar índice do Sebrae. Fechar as portas e trabalhar em outro nicho. Porque eu não conheço nenhuma empresa até nos dias de hoje que sobreviveu sem resultado. E sem resultado é sem a venda. E o que te incomoda? O que te espera? É a busca, é a quebra dessa objeção da danada procrastinação do teu vendedor, ou você vendedor parar de procrastinar. Faz e melhora. Vou dar um exemplo, outro exemplo. E até para fechar esse conceito da procrastinação, vou trazer aqui para vocês. Chega sempre gente que me manda direct quando eu faço essas aberturas das inscrições para Fórmula Fotovoltaica. Eles falam, pô, Elvis, na próxima eu entro. Cara, você vai esperar 2 meses, 3 meses para uma próxima. Você vai ficar esperando na rodoviária nesse banco duro, velho. O que é o banco duro? Sem resultado, sem venda. Nesse calor, velho, infernal, cara. O que é esse calor infernal? É sem tempo nenhum, cara, para respirar. 3 meses, cara. Daqui 3 meses você terá desejado fortemente ter tomado a decisão 3 meses atrás. Só que você não consegue medir. Porque não é dinheiro que é falta. Não é dinheiro que vai fazer você parar. Não é R$2.000 que vai te travar. Mas é a sua crença da procrastinação. A sua crença limitante de te travar, de te segurar. De acreditar que você tomou uma decisão na razão. Enquanto que na verdade não é nada disso. Foi a sua procrastinação que te segurou. Saca? E aí? Até que momento você está comprometido com você mesmo? E para até azeitar um pouco mais o conteúdo da procrastinação do vendedor de energia solar, será que é só o vendedor de energia solar que procrastina? Claro que não. Talvez você, empresário, também procrastine. Está procrastinando aí o uniforme da galera, está procrastinando aí o crachá da pesada, está procrastinando pesada como a gente fala aqui no sul, tá? Está procrastinando aí, cara, o computador, que o teu designer, ou seja, o teu cara do marketing, o teu projetista sempre te pede e você não dá. Está procrastinando até o cartucho da impressora que você não troca há tanto tempo que sai tudo falhado. Está procrastinando até o horário, está procrastinando tudo. Por que você está procrastinando? Fala para mim. Porque o maior ingrediente, o maior artifício, como é que eu vou te falar? O maior antibiótico que eu tenho na minha empresa, Santo Dia, é o enfrentamento, ou seja, é eliminar essa objeção danada da procrastinação. É o que eu faço. Como é que eu faço isso? Fazendo. E é o que faz as empresas de energia solar grandes, as maiores franquias, as maiores empresas ligarem, entrar em contato com a minha empresa para resolver algum problema derivado da distribuidora local. Da não conexão, do mau projeto. O que é um mau projeto? Projeto que não aprovou, de alguma situação emergente. E eles ligam. E estão dispostos a pagar 25, 30, 15 mil reais. Já teve situações de consultoria de 70 mil reais. Aí você vai falar assim para mim, nossa, da onde? Porque um valor todo esse, ele é de acordo com a envergadura, o tamanho do projeto e a complexidade. Você pega um projeto aí de 8, 10 milhões, você acha que eu vou cobrar o quê do cara? R$1.000? R$2.000? Você tá maluco? É 70 pau, 70 badalo. E representa quanto uma fração de 10 milhões? Nada. Nada. Que sai em torno de 1%, nem isso. Só que daí o cara se peida tudo para pagar R$2.000, para aprender a pescar o peixe. Mas ele quer o peixe assado, né? Então tem que pagar 70 vezes mais. Ou seja, tem que pagar 68 vezes mais, porque ele quer o peixe assado. E o peixe assado dá trabalho. Porque daí eu tenho que parar de mentorar os meus mentorados, tenho que parar de fazer o que eu preciso fazer para alavancar e dar atração, para poder atender o teu contrato, o teu projeto. E é assim que funciona.
E daí tem gente que quando a gente passa o orçamento, não, eu vou deixar porque ele fez um porco de um projeto, cobrou um valor tão pequeno que ele não consegue nem pagar o combustível para ir lá visitar mais o cliente, daí ele não tem receita para isso. E daí o que acontece? Se lasca todo. E quando ele se lasca todo, aí foi o boi com a corda, meu amigo Afonso. Foi o boi com a corda. Sacou? E como é que você faz isso? E qual que é o segredo da minha empresa? Eu vou revelar aqui para vocês. É não procrastinar. É fazer. E até situações que não é de nossa competência a gente faz. A gente pega o boi pelo chifre. A gente quer respostas. A gente busca, a gente cutuca. Cada enxadada é 3 minhocas que aparece. E você precisa fazer isso. Caso contrário, você vai virar um mero procrastinador, sem resultado, inventando desculpinhas a todo momento, para não fazer, para não participar. Então pare de inventar a roda. Só toque ela, mas empurra ela quanto mais veloz, melhor. Sacou? Você curtiu esse conteúdo? Ó, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, clica aqui, ativa o sininho para mais conteúdos como esse toda semana. E se você não me segue no YouTube, aliás, não me segue no Instagram, no Facebook, se inscreva aí no meu canal, me siga nas redes sociais para mais conteúdo como esse. Todo santo dia eu posto alguma coisa para criar raiz na sua cabeça e te ajudar aí na jornada, rumo aos 12K, rumo a 12 mil reais de comissão, a performar mais e melhor a sua empresa para trabalhar nesse mercado milionário de possibilidades de energia solar, beleza? E ó, semana ainda continua aqui, se você estiver vendo esse conteúdo exatamente essa semana, quinta ou sexta-feira dessa semana, tá? Usina 12K, tempo de somente essa semana, para você participar e ver lá por dentro o segredo de tudo isso, beleza? Um abraço e tudo de bom!